Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Justino Mártir, rogai por nós, que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Meu dileto irmão e irmã que ouve o programa Oração da Manhã, reza conosco, seja por esta emissora de rádio, web rádio, seja também pelo nosso canal no YouTube. Quero agradecer a todos vocês, nós já atingimos a marca de 400 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é uma pessoa inscrita, se inscreva, ative o sininho de comunicação para você não perder nada aqui do nosso programa, da nossa programação no nosso canal. E também não deixe de dar o seu like. Às vezes tem 50 mil pessoas que escutam o programa, mas não tem mais do que 2, 3 mil likes. Não custa nada você dar uma clicadazinha, porque ajuda a plataforma a entender que o nosso conteúdo é importante e mais pessoas vão poder receber esse conteúdo. Posto isso, lembro que na segunda-feira nós sempre rezamos pelas almas do purgatório. Aquelas pessoas que têm condição também vão ao cemitério. Aqui em Formosa nós temos as mães espirituais pelos sacerdotes que sempre rezam no cemitério na segunda-feira, sobretudo no túmulo dos padres ali sepultados. Nós não podemos esquecer, os nossos parentes, eles morreram para a matéria, para esse tempo nosso aqui, mas eles estão vivos, no purgatório ou no céu. Espero que nenhum parente nosso esteja no inferno, mas se a gente reza para uma pessoa que está no inferno, Deus sabe acolher esta oração e distribuí-la a outras almas. Olha que alegria, nós começamos hoje o mês de junho, que é o mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E já no primeiro dia a palavra de Deus nos conduz a uma mensagem profundamente forte, a pedra rejeitada. Por isso, nesta manhã, compartilho com você esse tema bonito, a pedra rejeitada que sustenta a vida. O ser humano frequentemente rejeita aquilo que vem de Deus. Foi assim ao longo da história da salvação. E ainda hoje, muita gente rejeita a mensagem da salvação. Mas não são poucas pessoas, são muitas que ainda rejeitam. E também aqueles que são os depositários desta mensagem. Por exemplo, os profetas foram rejeitados. Os santos foram incompreendidos. A verdade foi combatida. E o próprio Cristo foi rejeitado. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, contra o comunismo, a gente não pode falar essa palavra direta, que senão vai dar problema. Quando a gente fala sobre isso, sobre esse sistema totalitário, tem gente que acha ruim. Tem gente que fica revoltada, porque nós não podemos falar contra aquilo que persegue a igreja. Os tempos não são fáceis. Nós que temos essa missão de pregar a palavra de Deus, a gente sofre muito. Eu sempre converso com as pessoas que estão nas mídias, católicos, que estão aí trabalhando muito bem as temáticas da nossa Santa Igreja, e a gente vê como é difícil pregar a verdade nos nossos tempos, porque há uma sistemática oposição à verdade e a quem também prega a verdade. Bom, eu não importo com isso, eu não leio comentários, portanto, aqueles que não gostam da minha mensagem, não precisam fazer comentário porque eu não leio, não tenho tempo para isso. E o Otávio, quando é coisa muito grave, ele me fala, mas a gente não perde tempo com isso, nós não podemos perder tempo com quem odeia Cristo. Rezar pela conversão dessas pessoas. É isso que a gente deve fazer, com toda tranquilidade. Seja quem ataca a gente, seja na televisão, seja nas rádios, seja em mídias, eu não me importo com isso, porque falar mal da gente, diz Santo Agostinho, não arranca pedaço. Falar bem também não aumenta as nossas virtudes, mas
aquilo que os homens desprezam podem ser justamente o fundamento da sua salvação. Porque desprezar Jesus, desprezar a igreja, desprezar a vida, ficar a favor de sistemas autoritários, de regimes como o que nós vivemos, que persegue a liberdade de expressão. Um país livre não pode ter normas de perseguição àquilo que as pessoas falam. Se extrapolam, nós já temos os meios jurídicos para que as pessoas sejam levadas às barras da justiça para refazer o mal que fez. Mas você falar a verdade e não poder dizer a verdade, ser censurado na verdade, isso é muito grave. E mais grave ainda, um católico que se opõe ao pensamento da igreja, aquilo que a igreja nos ensina, dizendo que a igreja não pode tocar nesses assuntos. As pessoas querem o quê? Uma pregação xarope. As pessoas querem uma homilia bem xarope, que não toca nos problemas morais, que fala do amor de Deus, da bondade de Jesus, Jesus nos ama, papapá, a importância da nossa fé, etc., mas não quer que você fale como deve ser o crente, como deve ser a pessoa que aderiu a Jesus, como deve ser a sua vida, a sua consciência, os seus atos, os seus pensamentos, os seus sentimentos, como eles devem ser canalizados. Porque aí a pessoa é a favor do extermínio dos nascituros no ventre, a pessoa é a favor de sistemas totalitários, e aí acha que a igreja não pode condenar isso. Ora, basta ler os profetas. Leia os profetas, leia o apóstolo Paulo. Maldito pregador cristão que só fala xaropeira, que não tem coragem de colocar o dedo na pereba, na ferida, na pustema do pecado da nossa sociedade. São Justino, que hoje nós celebramos, compreendeu isso profundamente. Um filósofo convertido ao cristianismo no século II, era um filósofo. Ele procurou sinceramente a verdade em muitas escolas filosóficas do seu tempo. Estudou o pensamento grego, buscou respostas humanas, tentou encontrar sentido para a sua existência, mas somente em Cristo encontrou a verdadeira e plena realização do seu coração. Porque Jesus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos pensar naquilo que Jesus ensinou. Foram ensinos poderosos para mostrar exatamente a verdade, porque a verdade liberta. Quem vive na mentira vive sufocado. Encontrou a verdade que não era apenas teoria. Ele encontrou uma pessoa viva e chegou a escrever, São Justino, tudo que existe verdadeiro pertence aos cristãos. É claro, nós sabemos disso, porque a nossa fé, ela é genuína, ela é verdadeira, ela foi deixada por nosso Senhor e ratificada na cruz, na entrega total de Cristo por nós. É uma frase extraordinária. Tudo o que existe verdadeiro pertence aos cristãos. Agora, o que não dá para você ser cristão e pagão ao mesmo tempo. Não tem jeito. Ou você seja pagão, vai lá para a mentira, para o mundo dos sentidos, ou você seja cristão e abrace a cruz e crucifique as suas paixões, as suas misérias, os seus ímpetos. Crucifica tudo isso em Cristo. Ele compreendeu que toda verdade autêntica conduz finalmente a Deus. Então você não tem como ser cristão de verdade e apoiar aquilo que matiza os sistemas totalitários que estão caindo no mundo e um dia cairão todos. Nenhum sistema, nenhum regime totalitário de opressão vingou até hoje. E não vai vingar os que aí estão e nem os propósitos que, inclusive aqui no Brasil, querem levar o país a uma ditadura, a quebrar a liberdade das pessoas. Isso não funciona.
O mundo atual, meu irmão, minha irmã, continua rejeitando Cristo de muitas maneiras. Há uma cultura que tenta construir a vida sem Deus. Você faz da sua moral o que você quer, da sua sexualidade você faz o que você quer, da vida você faz o que quer. Gente que prega a liberdade da eutanásia, você pode ter um suicídio, essa palavra também não pode dizer, um extermínio assistido. Eu não quero esta realidade está crescendo dentro de mim, que é uma futura pessoa, então eu vou destruir isso, eu posso fazê-lo, né? Porque você não tem Cristo, então você vai atender o quê? A sua vontade humana. Quem tem Jesus tem a sua vontade untada pelo Espírito dele. Essa cultura sem Deus que nós estamos vivendo aí, essa coisa contra o matrimônio cristão, contra a Bíblia, contra a fé, contra a família, é a mesma coisa da questão do homeschooling. E tem tanta gente sendo condenada. Isso é uma vergonha. Pega essas crianças do homeschooling e coloca com as crianças da escola pública, vê qual o nível, qual a diferença. Mas o Estado, o regime tem que mandar nas pessoas. Então você tem que fazer aquilo que o regime quer. E se você não faz aquilo que o regime quer, então você está fora. Ora, isso não é coisa de cristão. Porque quando Deus é colocado de lado, o coração humano perde a sustentação. Vocês já foram a um velório pagão, onde não tem uma cruz, não tem nada? Vocês já foram? É impressionante, bota aí para você ver. Quando morreu um pagão desses inimigos da igreja, inimigos de Cristo, adeptos do diabo, esse tipo de gente, vá no velório para vocês verem que coisa mais medonha que é. Uma coisa estranha, né? Então, o mundo sem Deus, o que o mundo sem Deus produz? Ansiedade crescente, famílias desestruturadas, solidão, perda do sentido da vida, medo constante e superficialidade espiritual. E as pessoas vão buscar o quê? Nas superstições, o sentido da vida. O homem moderno possui muitos recursos, muito dinheiro, muita tecnologia, mas muitas vezes perdeu o fundamento, a pedra fundamental que é Cristo. O edifício da nossa vida humana só pode ter sustentação se a viga baldrame, se a pedra fundamental for Jesus. Tanto que São Pedro Crisólogo, no século IV, ele dizia: quem constrói sua vida fora de Cristo trabalha sobre areia movediça. É uma verdade fundamental. Muitos tentam sustentar a vida apenas por dinheiro, no poder, nas emoções, nos relacionamentos humanos ou nas próprias capacidades. Mas tudo isso é frágil quando separado de Deus. Somente Cristo sustenta verdadeiramente a alma. E aqui entramos profundamente no mês do Sagrado Coração de Jesus. O coração de Cristo continua sendo rejeitado por muitos, rejeitado pela indiferença, rejeitado pelo pecado, rejeitado pela ausência de oração e rejeitado pela perda do sentido do sagrado. Mas o coração de Cristo continua aberto para acolher, continua esperando você, esperando a mim, esperando o pecador, continua oferecendo misericórdia. Fulton Sheen dizia: o coração de Cristo não ama a humanidade em abstrato, ama cada alma pessoalmente. Que beleza extraordinária! Então, terminando esta nossa primeira parte do programa, a nossa meditação inicial, pense nisso. Somente Cristo é o fundamento da nossa vida. E São Justino nos inclita a pensar que vale a pena entregar a vida pela verdade. Amém. O Evangelho de hoje, Marcos 12, 1-12, Jesus conta a parábola dos vinhateiros que rejeitam os servos enviados pelo dono da vinha e finalmente matam o próprio filho. Depois o Senhor Jesus cita: a pedra que os pedreiros ou construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E ele também acrescenta mais esse pensamento:
Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, meu irmão, minha irmã, Cristo é a pedra rejeitada, mas ela é a pedra preciosa e gloriosa. Quem constrói sobre ele não desmorona. Pensemos nisso e carreguemos no nosso coração nesta segunda-feira essa grande verdade, assim seja. Rezemos juntos, iniciando o nosso mês de junho, mês do coração de Jesus. Senhor Jesus, Tu és a pedra firme da nossa vida. Quando tudo parece instável, sustenta-nos. Quando o mundo nos afastar da verdade, guarda-nos em Ti. Quando vier o cansaço espiritual, renova nossa fé. Faz-nos compreender que somente o Teu amor pode sustentar plenamente o coração humano. Pela intercessão de São Justino, dá-nos coragem para amar a verdade, defender a fé e permanecer firmes diante das dificuldades. Abençoa aqueles que hoje vivem sem esperança, os que perderam o sentido da vida estão pensando até no extermínio de si mesmos, e os que estão afastados de Deus. Ó Sagrado Coração de Jesus, fazei-nos cada vez mais em vosso amor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Justino, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para os que pensam, por causa da tela invertida, que eu estou dando a bênção com a mão esquerda, veja que na mão esquerda está o relógio, eu dou a bênção com essa. Porque às vezes fica invertido e vocês acham que eu estou dando a bênção com a mão esquerda, como as pessoas têm reclamado. Paz e bem, fiquem todos com Jesus e Nossa Senhora.